Você já se perguntou por que eu existo ou qual o sentido da minha vida? Nesse vídeo eu vou te mostrar que você não é o primeiro e vou te ajudar a passar por cima disso. Essa pergunta pode surgir em diferentes momentos. No fim de um dia exaustivo, quando deitamos a cabeça no travesseiro e o barulho externo finalmente se cala, em um velório, diante da morte de alguém próximo, quando o coração é obrigado a encarar a finitude, ou até mesmo em dias aparentemente comuns, quando uma rotina automática parece perder o brilho. Esse questionamento não é novo. Reis, filósofos, artistas, cientistas, pessoas comuns, todos já se depararam com ele em algum ponto da vida. E talvez você, que está ouvindo agora, já tenha sentido esse incômodo silencioso, essa sensação de vazio no peito, como se algo estivesse faltando. É justamente nesse espaço de incerteza que nasce o existencialismo. Ele começa com uma ideia simples, mas que muda tudo. Primeiro nós existimos, depois decidimos quem seremos. Não há manual de instruções, não há roteiro pronto. É como se você fosse colocado dentro de um jogo sem tutorial. Cada decisão que você toma, cada movimento que faz, vai moldando o caminho da partida. E perceba, ao longo da história, as pessoas sempre buscaram respostas prontas. Algumas encontraram na religião, outras nas tradições, outras ainda nas regras sociais. Até a ciência foi convocada a tentar dar sentido à vida. Mas os filósofos existencialistas pararam e ousaram perguntar: e se não houver uma resposta pronta? E se a vida não tiver sentido algum, até que nós mesmos criemos? Essa é a situação inicial. Estamos aqui, vivos, conscientes, mas sem mapa, sem bússola e sem certezas. A vida começa como uma folha em branco, e isso pode ser assustador ou libertador. Diante desse vazio, o que nasce dentro de nós? O desejo de sentido. Todos queremos acreditar que existe um porquê para estar aqui. Queremos que a vida tenha um fio condutor, uma história que vale a pena ser vivida. Esse desejo é tão antigo quanto a humanidade. Imagine os primeiros povos, milhares de anos atrás, olhando para o céu noturno. Eles viam estrelas cintilando em padrões misteriosos e pensavam: quem as colocou lá? Existe alguém observando a gente? Por que estamos aqui? A partir desse desejo nasceram mitos, religiões, templos, pirâmides, rituais. Mas o desejo de sentido não está apenas nas coisas grandiosas, ele está no cotidiano. Está no trabalhador que se pergunta se sua rotina tem propósito além do salário no fim do mês. Está na mãe que olha para o filho e deseja que a sua vida tenha um valor que ultrapasse o cansaço diário. Está no jovem que escolhe uma carreira e se pergunta: é isso mesmo que eu quero? Ou só estou repetindo o que os outros esperam de mim? No fundo, todos queremos 4 coisas: liberdade para sermos quem realmente somos, verdade para não viver uma vida que é mentira, pertencimento sem perder nossa singularidade e uma vida que faça sentido para nós e não apenas para os outros. E aqui entra uma dúvida que muda tudo. Será que esse sentido existe fora de nós, como um tesouro enterrado esperando para ser encontrado? Ou será que o sentido é como uma obra de arte, algo que precisa ser criado, pincelada por nossas próprias mãos? O existencialismo traz a resposta ousada: não existe sentido pronto, você precisa criar o seu. E esse sentido nos leva direto ao próximo ponto. Tudo depende da nossa liberdade, até onde vai a nossa responsabilidade. É aqui que o peso aparece. Se não existe manual, se ninguém pode escolher por nós, então tudo está nas nossas mãos. E essa consciência, em vez de nos libertar de imediato, muitas vezes gera o oposto, que é a angústia. A angústia não é um medo de algo específico, como o medo de cair, de perder dinheiro, de ser rejeitado. Não. A angústia é um medo diante do vazio. É como estar em um quarto completamente escuro. Você não sabe o que existe ao redor, não sabe para onde andar, e qualquer movimento pode levar a um tropeço. O silêncio dessa liberdade pesa nos ombros. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Ninguém pediu para nascer, mas aqui estamos. E desde o momento em que existimos, estamos condenados a escolher, a todo instante. E até quando escolhemos não escolher, essa já é uma escolha. Diante desse peso, muitos tentam escapar. É a forma mais comum de fugir, é viver a vida dos outros. É mais fácil seguir o roteiro que está pronto, estudar, trabalhar, casar, seguir tradições. É mais fácil repetir do que criar. Mas será que é viver de verdade? O filósofo Kierkegaard chamou isso de viver de forma inautêntica. Você até existe, mas não vive plenamente, porque estamos apenas imitando. É como se fosse uma máscara que agrada a todos, menos a você. Esse é o conflito central. A liberdade é assustadora, ela pode nos paralisar. E diante desse peso, a tentação de simplesmente seguir o fluxo é enorme. Mas o preço disso é viver uma vida que não é realmente nossa. O ponto de virada acontece quando percebemos que o vazio não precisa ser um inimigo. Ele pode ser um espaço fértil, um convite para criar. Se não existe roteiro, então eu posso escrever o meu. É aqui que os grandes existencialistas nos inspiram. Kierkegaard, o pai do existencialismo, dizia que precisamos dar um salto de fé.
Sabe quando você jogava Assassin's Creed e precisava dar o salto de fé? Isso significa que é escolher com paixão, mesmo sem garantias. É arriscar-se, mesmo quando o chão parece faltar. Nietzsche declarou: Deus está morto. Não como celebração do caos, mas como um aviso. Já que não há valores prontos que nos guiem, agora somos responsáveis por criar os nossos. Sartre reforçou: a existência precede a essência, ou seja, primeiro vivemos, depois decidimos quem somos, através das nossas ações. Simone de Beauvoir ampliou essa visão. A liberdade não é só individual. Muitas vezes a sociedade empurra, principalmente as mulheres, para papéis prontos, sufocando sua autenticidade. A luta pela liberdade também é uma luta contra essas imposições. Albert Camus trouxe outra lente. Para ele, a vida é absurda, porque buscamos sentido em um universo que talvez não tenha nenhum. Mas, em vez de desistir, ele dizia que devemos viver e resistir. O exemplo máximo é o mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta eternamente. Camus nos convida a imaginar Sísifo sorrindo, encontrando dignidade no próprio ato de viver. O que une todos esses pensadores é a mesma virada. Não existe destino escrito. Cada escolha, cada passo, cada ato de coragem constrói quem somos. A vida não pode ter um sentido universal, mas pode ter o seu sentido. E o que acontece quando aceitamos isso? Não alcançamos um paraíso perfeito. O existencialismo não promete uma vida sem dor, mas ele nos oferece algo ainda mais valioso, a possibilidade de viver de forma autêntica. Uma vida autêntica não é uma vida sem falhas, pelo contrário, é cheia de erros, tropeços, recomeços, mas cada passo é verdadeiro, porque foi você quem escolheu. É diferente de viver um roteiro alheio, de simplesmente repetir o que a sociedade dita. Uma vida autêntica é aquela em que você pode olhar para trás e dizer: talvez eu tenha errado, mas esses erros foram meus, eu vivi, eu escolhi, eu escrevi minha história. No fim, o existencialismo nos coloca diante de uma pergunta simples e brutal. Se ninguém escreve o manual da sua vida, que história você vai escrever? E essa pergunta não é apenas retórica, ela é prática. Porque, como os existencialistas diziam, não basta pensar, é preciso escolher, agir e viver. Antes de você sair, deixa aqui nos comentários quais os motivos você tem tido crises existenciais nos últimos tempos. Às vezes as pessoas que estão aqui têm os mesmos motivos que você pode trocar uma ideia, enfim, pode ficar à vontade. Se também chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva, vai ajudar muito o meu canal.